partiram, os que estão hospitalizados. Eu tenho orado muito pelos pais de família desempregados, porque, olha, eu acredito que, não sei não, é uma situação de com criança, com esposa, com conta a pagar. Então a gente sempre está nessa vibração de amor e de paz. Bom, a gente vai dar a pausa na nossa musicazinha, aproveitar esse momento que nós estamos para realmente adentrar com o assunto dessa noite, né? Eu estava apenas recepcionando vocês, recebendo o carinho e as vibrações de vocês, mas agora nós vamos entrar com o assunto da noite, né? Porque a certeza da vida futura que nós temos, que nós somos espíritos imortais, isso é ensinado por muitas religiões espiritualistas, ela não exclui as apreensões quanto a essa passagem desta vida para outra. Há muita gente que teme a morte, né? E outros que não temem a morte em si, mas o momento da transição, esse momento de partir, porque a gente não sabe se realmente sofre nessa passagem, né? Por isso, se inquietam. E com razão, uma vez que ninguém foge da lei fatal da transição. Podemos nos dispensar de uma grande viagem ao redor do mundo, mas essa viagem de volta para a vida espiritual, todos nós vamos fazer. Ricos, pobres, devemos todas fazer, altos, baixos, gordos, magros, homens, mulheres, crianças, anciões. Se for dolorosa a passagem, nem posição, nem fortuna poderá aliviá-la, porque Deus sabe que nessa passagem, com mais ou menos aflição, vai lhe deixar uma boa lição no coração. O conceito de morte nos diz respeito ao corpo material, constitui-se por muito tempo na certeza da cessação total e permanente de todas as funções vitais do organismo. Essa é a morte do corpo. Certamente, o Sr. Allan Kardec, ele comenta na obra Céu e Inferno, que muita gente não teme a morte em si. Não teme, porque todo mundo sabe que vai. Mas é na medida que ela vai se aproximando que essa incerteza, que tem alguns fundamentos, nos traz aflição. São várias razões. Ele cita várias razões que levam os homens a temer a morte, né? Esse temor é natural, quando não se tem um esclarecimento suficiente a respeito da vida futura. Quanto mais conhecimento, mais liberto. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas um outro aspecto a se considerar é a resistência em acreditar em outras fontes de prazer. Então, muitos de nós não acreditam que no mundo espiritual exista outras fontes de ser feliz, de brincar, de se divertir, né? E nem mesmo de poder descobri-las, né? Descortiná-las, né? O que leva o homem a fixar os seus desejos aqui, nos prazeres do alimento, né? Nos prazeres da sensualidade, dos vícios, né? E isso, entre outras coisas, a perda desses prazeres, rapaz, eu não vou poder mais fazer isso, isso já é um motivo de grande aflição, isso vai alimentando o temor da morte. Nós somos seres espirituais e estamos temporariamente na vida material. Não existem vidas distintas, separadas, independentes. O que há em verdade são múltiplas existências, ora na carne, ora em espírito, ora na carne e em espírito, o mesmo espírito sempre, né? Nós não temos um espírito. Eu, Júlio, não tenho um espírito. Eu sou um espírito. Eu tenho um corpo. E isso faz uma diferença muito grande, porque aí a gente começa a cuidar dos dois e com mais intensidade o que é imortal, o que é imperecível, porque é isso que eu vou levar comigo. Então, de acordo com o Espiritismo, não há mistério, não há privilégio regendo a vida no plano subjetivo, ou seja, no plano espiritual. Não existe mistério. Emmanuel, Espírito, na obra Plantão da Vida, ele diz: além da morte, a posição evolutiva é que determina o estado da alma desencarnada, negativo ou positivo, feliz ou desventurado. A morte é o retrato da vida. Assim como tu vives, tu irás morrer. Simples assim, não tem muita complicação, tá? Então, se deseja alegria e tranquilidade,
além das fronteiras da cinza do sepulcro, semeia enquanto é tempo a luz e a sabedoria no teu coração, para poder escolher quando dele se enfrentar, entendeu? Quando nós adentrarmos na parte espiritual, a gente vai ter que colher na senda do nosso coração. É lá que vai estar os nossos tesouros imortais, né? Na pergunta 154 do Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: é dolorosa a separação da alma do corpo na hora da transição? Diz, não, dor nenhuma. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma disso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte é um gozo para o espírito, porque ele vê que está chegando o fim, o carregamento da sua cruz. Ele sabe que não é a primeira vez que ele veio aqui, ele sabe que está voltando para casa. Então isso para ele é um motivo de prazer e de alegria. Claro, para um espírito que está em paz com a sua própria consciência. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. A lâmpada simplesmente a vela. A vela vai apagando e pronto, ele saiu do corpo assim, tranquilo. E aí o senhor Allan Kardec pergunta mais uma vez no Livro dos Espíritos, na pergunta 145, qual a situação da alma imediatamente depois da morte do corpo? Que esse é o tema que vocês escolheram. Qual a situação dela imediatamente? Então, no momento da morte, tudo se apresenta confuso. Tudo se apresenta confuso para todos. Ele precisa de algum tempo para se reconhecer, ele conserva-se meio tonto, no estado do homem, da qual sai de profundo sono e que procura compreender a situação. Como acontece, muitos dias de manhã a gente acorda e passa uma fração de segundo, não, eu estou em casa. Isso comigo já aconteceu muitas vezes, não sei com vocês. Então, o tempo de perturbação pós-morte é muito variável. Muito variável. Pode ser de algumas horas somente, como de muitos dias, de muitos meses e de muitos anos. Pode demorar até anos para o espírito despertar para a vida espiritual. A lucidez das ideias e a memória do passado lhes voltam à medida que se destrói a influência da matéria, de que se acaba de se separar e que se dissipa como um nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. E assim ele vai abrindo a sua lucidez na medida que vão se aproximando também os seus entes queridos, os que lá já se antecederam na volta para casa. Então é menos longa, entretanto, para aqueles que, quando vivos, se identificaram com o seu estado futuro, porque esses compreendem imediatamente a situação. Porém, é tanto mais longa quanto mais materialmente o indivíduo viveu. Nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante ao que acompanha de perto aquele despertar suave e maravilhoso daqueles bebês que a gente vê quando acorda de manhã no braço da mãe. O senhor Sazon, ele era membro da Sociedade Espírita de Paris com o senhor Kardec. Ele desencarnou em 1860, depois de um ano de cruéis sofrimentos. Um homem bom, mas teve um ano de cruéis sofrimentos. Sabendo que ele partiria, porque ele sabia que estava, afinal de contas, ele era espírita, e já sabia que a idade estava avançada e que as forças estavam se esvaindo, ele fez um pedido ao senhor Allan Kardec. Ele queria ser evocado o mais rápido possível para poder ser estudado qual a situação de um espírito ao adentrar na vida espiritual, fase por fase, como tudo aconteceu, com a lucidez dele, ele gostaria desse desejo. Então, as diversas circunstâncias, eles julgam, eles seguem o vulgo da morte. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai passando por essas necessidades mais longas ou mais curtas, né? Mas as circunstâncias, o que a gente chama de morte, na verdade, para nós espíritas, não é nada mais do que uma transformação, segundo os desígnios impenetráveis de Deus, mas sempre útil
a finalidade que ele se propõe. E assim foi feito com o senhor Zazan, né? O mais cedo possível, na hora do velório, na hora que um corpo estava sendo ainda, não tinha nem levado ainda para ser visitado, ainda estavam vestindo, ele estava ali ao lado, né, para cumprir a vontade dele, ele veio para que a vontade dele fosse cumprida e, logicamente, a fim de que o senhor Kardec colhesse aquelas impressões. Então, Sazon descreveu da seguinte maneira, com perfeita lucidez, o instante da transição. Ele se viu morrer, ele viu ele sair do corpo, ele se viu renascer, ele se viu tomar um novo corpo espiritual e se dirigir daquele, os dois ficaram bem distintos, ou seja, ele se viu se desprender laço a laço do corpo carnal. Circunstância muito pouco comum, diga-se de passagem, que depende muito da elevação do espírito. Quanto mais despreendido dos bens materiais, menos a gente olha para trás para ver o que deixou, muito menos o corpo. Então, aí Kardec diz, mas tu estavas tão doente até ontem, e agora, como te sentes? Que sensações experimentais? Aí ele diz, minha posição é muito feliz, pois não sinto mais nada de minhas antigas dores. Estou regenerado, novinho em folha, como vocês dizem aí. Ao fim de quanto tempo, pergunta Kardec, recuperaste a lucidez de vossas ideias? Ele diz, no fim de 8 horas. Deus, repito-vos, me dera um sinal de sua bondade e me julgara suficientemente digno e nunca poderei agradecer o suficiente. Porque Deus sabia do pedido dele e sabia da importância dessa informação para o futuro da humanidade. Então ele diz, então estás bem certo de não ser mais desse nosso mundo em que vos encontrais? Kardec pergunta se ele sabe que ele está fora do plano material. Diz, claro que sim, eu não sou mais do vosso mundo, mas estarei sempre perto de vós para vos proteger e apoiar. Ensinarei a fé verdadeira, a fé espírita, que deve erguer a crença do justo e do bom. Sou espírito, minha pátria é o espaço e meu futuro Deus, que se irradia na imensidão. Gostaria muito de poder falar com meus filhos, pois lhe ensinaria tudo aquilo que eles sempre tiveram má vontade de acreditar, para que não tivessem uma perturbação mais longa do que a minha. Que efeito experimentais ao ter uma visão do vosso corpo ao vosso lado? Uma pergunta interessante que o senhor Allan Kardec fez. Que sensação é essa de eu que estou no meu corpo ali? Parênteses, na verdade a gente faz isso toda noite, a gente sai do corpo quando vai dormir, vai para o mundo espiritual e na volta a gente vê se aproximando do corpo que está na cama, mas a gente não se assusta porque a gente sabe que ainda está preso a ele. E Sazon diz, meu corpo pobre e ínfimo restos mortais, tu deves ir para o pó e eu guardo a lembrança de todos que me estimavam. Obrigado, meu pobre corpo. Purificaste meu espírito e o sofrimento 10 vezes santo deu-me lugar bem merecido, visto que encontro imediatamente as faculdades de vos falar. Então a vida se rompe e a visão se eleva. Assim, não sei por qual prestígio nos encontramos no mundo onde tudo é alegria, tudo é beleza, tudo aqui irradia paz e felicidade. Não sei como isso acontece ainda. Ah, meu amigo, diz Sazon, eu sei que lerás em meu túmulo, porque Kardec pergunta se ele sabe o que é que ele vai ler no túmulo dele. A carta diz, eu sei, minha satisfação é bem grande, muito obrigado, muito obrigado. Falai para que os incrédulos tenham fé a Deus, coragem, confiança e que meus filhos possam se converter a essa crença reverenciada. A preocupação dele com os filhos, porque quem é que não quer, qual é o pai que não quer dar a melhor fatia do bolo para o filho? Né? Mãe, coitada de mãe, tira do prato dela para dar para menino. Minhas irmãs, minha mãe dizia, depois que eu fui mãe, nunca mais comi sozinha. É uma grande verdade. Né? Então, quanto mais evoluído, mais nós estamos perto desses bons irmãos de luz. Então, o estudo sistematizado do Espiritismo é hoje
como foi no passado e será no futuro, uma necessidade que não se deve postergar, seja por qual motivo for. A doutrina possui uma filosofia otimista, que pode ser aplicada no comportamento do homem, alterando para melhor a sua existência. É a religião do amor e da caridade, que reaproxima a criatura do Criador através da moral do Cristo, proporcionando uma felicidade desde já. Nós não vamos ser felizes quando for para o céu, que não existe, mas digamos que devia. É agora. É agora. É ser feliz agora. Simples nos seus esclarecimentos a essa doutrina. Ela exige apenas meditação e análise, a fim de que o aprendiz adquira segurança de fé e lógica decorrente da razão. O Espiritismo conscientiza o homem, bem dizer, da necessidade de esforçar-se para se superar a si mesmo, as suas más inclinações, a sua dificuldade de perdoar, de tolerar, de ser paciente, de entender que o outro é tão imperfeito quanto ele. É simples assim. Eu não posso exigir do outro o que eu não consigo fazer ainda. Então, se temos certeza absoluta de que iremos um dia deixar esta vida pelo que chamamos de morte, por que tememos? Vários podem ser os motivos desse temor da morte. Instinto de conservação, né? Nós somos espírito imperfeito, presos aos instintos animais, onde a preservação da espécie o envolve demoradamente pelo estágio da sexualidade. E pela ideia de céu e inferno que foi construída no nosso inconsciente, né? Durante séculos isso foi construído em nós, está incrustada lá, faz parte de nosso arcabouço de fé. Uns já se libertando, outros tomando informações pela primeira vez de que esse inferno não existe, e outros ainda continuam ferrenho. Que conversa é essa de dizer que o inferno... Uma vez eu fui conversar com uma irmã nossa, de uma outra religião, que acredita muito no inferno e no Satanás, e quando eu disse que o inferno não existia, ela, em vez de ficar feliz, ela ficou chateada. Eu particularmente não entendi, mas senti que deveria mudar o assunto para outro viés, né? Falar de futebol, de boneca de Luciana, falar de outra coisa, menos de céu e inferno, e muito menos ainda de espírito. Aí é que a amizade ia se acabar, eu tenho certeza. Então, ora, isso causa um temor, porque por nós sermos espíritos imperfeitos, pecadores, esse nós sou eu, viu, pessoal? A gente sabe que não merece ir para o céu, então só tem um caminho para eu ir, para o inferno. E se eu sei que eu estou morrendo, como é que eu vou morrer feliz? Não tinha como. Então, e o céu que nos é oferecido, tem um detalhe ainda, dê licença. Tem um detalhe que o senhor Allan Kardec esclarece para nós. Mesmo que existisse o céu, imagine você desencarna e vai para o céu. E vai ficar lá, assim como os que vão ficar no inferno eternamente, você vai ficar no céu eternamente, sem nada para fazer. Nenhuma caridade, porque só tem gente boa. Ninguém para levantar, porque só tem anjo que voa. Aquela harpa tocando ali no seu ouvido. Eu, Júlio, eu ia enlouquecer. Eu ia pedir para descer para o inferno, porque eu precisava fazer alguma coisa, nem que seja fugir do Satanás, né? Então vamos embora correr. Professor da educação física, pelo menos eu ia reencarnar depois, né? Como um grande corredor de maratona. Mas rapaz, que cara correado, ele está fugindo é do diabo. Não é? Então a reencarnação ou a justiça de Deus a cada dia se torna mais evidente. Já que reencarnamos milhares de vezes, não é a primeira vez que a gente está aqui, não faz 10 não, né? Que isso foi confirmado no diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Mas engraçado, se a gente já esteve aqui muitas vezes, por que a gente não se lembra, né? Por que a gente não se lembra das encarnações anteriores? Ora, isso é uma pergunta interessante, e o senhor Allan Kardec trata dela no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, esquecimento do passado. Aproveitem agora, viu, pessoal? É muito interessante essa colocação do senhor Allan Kardec. O esquecimento constitui uma bênção de Deus para espíritos pecadores e que ainda não se perdoaram. Ainda traz no coração mágoa, tristeza, que qualquer coisinha fere, magoa.
Então, eu não posso me lembrar do meu passado, né? Eu não iria aproveitar bem as experiências da vida anterior, já que aqueles que se magoaram, Deus, na sua sabedoria, colocou eles todos debaixo do mesmo teto. Marido, mulher, pai, filhos, irmãos, sobrinhos, cunhados, e ainda vai chegando os aderentes. E quando chega aquele mais trabalhoso que a gente faz, meu Deus do céu, mais um, diga graças a Deus, porque é hora de se reconciliar. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás lado a lado com ele. Inimigo, do sentido que Jesus diz, é adversário de ideias. Né? Pessoas que não aceitam o que o outro diz e travam uma batalha de discussões desnecessária. Ora, vai com a tua fé e eu sigo com a minha. Lá na frente a gente se encontra e discute qual é o que chegou primeiro, qual é o que perdeu mais tempo e humildemente retoma o caminho. Né? Então Deus lança esse véu do passado sobre nós, porque essa lembrança nos traria muito inconveniente. Já pensou que você ter a certeza que você tirou a vida de seu pai em outra encarnação, de que o filho que você está recebendo é aquele que você jogou na lata do lixo, numa depressão pós-parto? Seria enlouquecedor. Então tudo que chega para nós é para ser envolvido com o amor, sem julgamento. A gente julga muito, mas por que aconteceu isso comigo? Mas por que aconteceu aquilo comigo? Acontece com todo mundo, só que agora aconteceu com você e você está preocupado. Enquanto a mãe do vizinho morreu, você estava fazendo um churrasco no quintal da sua casa. Agora que a sua foi internada, você ligou para a vizinha para convidar ela para uma live de oração. É assim a vida, e assim a gente vai colhendo e plantando e reclamando até um dia a gente cansar e dizer, Senhor, eu não aguento mais. O que queres de mim? Agora se prepare. Se prepare, porque agora vai começar a caminhada, que é essa que a gente está fazendo aqui agora. Nós nos reunimos na pátria espiritual e numa grande assembleia com amigos e protetores, eles disseram, pessoal, tem um trabalho para vocês. Vai ser bom para o lado de vocês, vai ser bom para o ente querido de vocês, e vocês ainda vão conseguir espalhar isso pelo bairro de vocês, pelo prédio, pelos vizinhos. E nós vamos pegar todas essas vibrações também e vamos levar para aqueles que ninguém nunca se lembra de orar por eles. Os presidiários, os estrupadores, os abandonados na rua e os políticos. Eu vou pegar essas vibrações e vou levar para eles, porque são todos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos. Né? Então, o temor da morte também se dá, né? Sabendo que somos espíritos imperfeitos, né? Nós tivemos com essa dívida toda. Então nós temos esses que a gente precisa se reconciliar na carne, mas quando eu voltar para o mundo espiritual, alguém está me esperando. E é alguém que eu fiz chorar. E eu não quero me encontrar com essa pessoa. E aí eu sofro. Se eu tiver um coração banhado pelo Evangelho de Jesus, eu vou pedir perdão, eu vou pedir desculpa. E ele não vai poder fazer nada comigo. Porque Deus só permite que a dor se aproxime de nós se a gente for aprender com ela. Eu já aprendi a perdoar. Então, por que ele vai ficar com raiva, porque não vai conseguir, mas é a lei de amor. A lei de amor é isso. Como eu também não vou conseguir me vingar se eu quiser. Deus não permite. Deus não permite. E isso amedronta. Não, mas existe uma maneira de sabermos, tem uma maneira de nós sabermos se nós já fomos perdoados. É muito simples. Né? Jesus nos ensinou a nos oferecer o seu Evangelho. A gente ora tanto, Pai Nosso. Né? A gente ora tanto, Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se a gente perdoa, a gente já foi perdoado. Porque o perdão, na verdade, ele é você que impõe em você mesmo, o auto-perdão. Se o outro está com raiva de você e você não sente nada contra ele, não tem o que perdoar. Então, o amor cobre uma multidão de pecados. Essa frase está na íntegra, na epístola de Paulo, no capítulo 4, do versículo 8, que significa que nós podemos alterar mapa da nossa vida, da nossa reencarnação. Eu não tenho que morrer assim, não. Eu posso modificá-la, ajudando, fazendo bem, orando pelos que nos perseguem, fazendo crescer
acontecer no coração a ideia de que é possível sim amar um inimigo. É possível sim amar um inimigo. Essa ideia eu vou construindo. Eu ainda não acho não, mas eu estou construindo essa ideia, né? Amar no sentido de não desejar o mal a ele. Então a doutrina espírita matou a morte. Nós seremos o mesmo espírito ao entrar no quadro espiritual. O mesmo. Saiu agora da live, caiu aqui, chega do outro lado, achando que está numa live. Assim mesmo, não tem perigo. Se tiver num bloco de carnaval, desencarnou lá, vai chegar do outro lado achando que está num bloco de carnaval. Não muda nada. Porque não existe a morte. A doutrina espírita matou a morte. A Hora do Céu e Inferno é composto de 19 capítulos. Então, esse foi um exame comparado das doutrinas sobre a morte e vai mais além. Ele discorre sobre as penalidades e as recompensas futuras. Ele aborda a questão dos anjos e dos demônios e tece vários comentários sobre as penas, culminando com a exposição de numerosos exemplos sobre a situação real da alma durante e depois da morte física. É uma obra fantástica, o Céu e Inferno faz parte da codificação do Pentateuco kardeciano. É uma obra de leitura obrigatória para todos aqueles que pretendem conhecer com mais profundidade o outro lado da vida corpórea. Querem compreender como se processa a justiça divina e o quão ela é justa. Afirma o Sr. Allan Kardec ao ler e assimilar o conteúdo do item Código da Vida Futura. Leia esse Código da Vida Futura lá na obra do Céu e Inferno, que integra o capítulo 7. Dificilmente o leitor deixará de refletir sobre as suas atitudes da vida presente e, por consequência, passará a descortinar uma nova perspectiva de vida em busca da felicidade. Na segunda parte da obra, o Sr. Allan Kardec recebe várias comunicações de espíritos, espíritos felizes, espíritos bons, perturbados, doentes, suicidas, né? Vários. E ele recebe uma comunicação de uma rainha na França que desencarnou, para facilitar a compreensão de quem está chegando, em 1858, onde eles mantiveram um diálogo através da mediunidade. Claro, se ela estava desencarnada, ela só podia conversar com ele através dos médiuns. Desculpe o reforço, mas podia ser que alguém não tenha entendido ainda essa clareza de como é que um espírito pode falar com a gente, né? Então, Kardec pergunta: que sensação experimentais ao deixar a vida terrestre? Ainda experimento muita perturbação, diz a rainha. Sois feliz? Lamento a vida. Gostaria que meu corpo se levantasse do sepulcro, diz ela. Lamentais não ter sido sepultada no vosso país e ter sido sepultado num país de cristãos? A cerimônia fúnebre me prestada foi bem pouca coisa. Eu era rainha e nem todos se ajoelharam diante de mim. Meu sangue não pode ser confundido na multidão. Nasci do sangue mais nobre da Índia. Ela era hindu, ela não era cristã, né? E qual foi a sua opinião sobre o Cristo quando soube dele? O filho do carpinteiro não é digno de ocupar meu pensamento. Recordai-vos de ter tido outras existências na terra antes dessa que acabas de deixar? Eu devo ter sido sempre rainha. Por que eu seria outra coisa? A posição que ocupaste, pergunta Kardec, na terra, vos dá uma posição mais elevada no mundo em que estáis hoje? Pergunta interessante. Sou sempre rainha, me enviem escravos para me servir. Não parece que se preocupam comigo aqui. No entanto, eu sou sempre eu. A comunicação encontra-se na íntegra lá na obra O Céu e o Inferno. Ela é muito longa, eu trouxe apenas a passagem para que a gente veja que ela continuou sendo a mesma pessoa, com as mesmas ideias, as mesmas sensações e os mesmos desejos. Na segunda parte, ainda do livro O Céu e o Inferno, no capítulo 1, Kardec trata do passamento. Menino, olhe, pelo amor de Deus, tirem uma horinha. São 4 paginazinhas, esclarecendo o passo a passo dessa passagem para a vida espiritual. É a coisa mais linda que eu já li na minha vida. Belíssima explanação, de uma riqueza que eu nem coloquei aqui, porque eu não teria palavras para dizer. Deem uma olhadinha. E segue as comunicações, onde inicia
com os espíritos felizes. Então ele começa todas essas comunicações com espíritos felizes, né, que é para poder a gente ficar, né, com vontade de ler o resto, mas depois ele termina lá com os suicidas. É uma leitura pesada, mas é uma realidade. Até para a gente orientar aqueles que estão querendo abandonar a vida. Então depois, com os espíritos de condição mediana, e ele vai se tornando, e todos dizendo que estavam vivos. Recebe relatos dos criminosos arrependidos, né, dos espíritos endurecidos. Então, passando pelo processo de purificação pessoal, ou seja, sofreu o espírito, ele se arrependeu, recebeu lições educativas, entendeu o que devia ser feito e reencarnou para consolidar o aprendizado. É simples assim, né? Eu cometo meus equívocos, vou para a parte espiritual, sofro as consequências do mau uso da minha inteligência e do meu bom senso, sou colhido amorosamente para uma escola, sou consolado, sou esclarecido, recebo instruções e mergulho na carne de novo. E agora vão aparecer as oportunidades para que eu coloque em prática aquilo que eu me estabeleci, né? Treinar o ouvido, casando com uma mulher que fale pouco, né? Treinar a paciência, casando com um homem que não para em casa, né? Treinando o amor incondicional com aquele filho que lhe exige os cuidados extremos, porque a sua cognição, o seu intelecto está um pouco variado, precisa de uma atenção. Então tudo isso é bondade de Deus e compromisso nosso. Como é o caso do garoto número 4, está lá no Céu e Inferno. Garoto número 4, Marcel. Depois dê uma olhada, é fantástico. Eu trouxe apenas a parte desse garoto lindo. Marcel só tinha 8 a 10 aninhos. Ele já nasceu totalmente contorcido, as pernas enroscadas na cabeça, uma magreza que não, pele e osso, chagas por todo o corpo e dores insuportáveis. Era esse garoto. Ele espiava e era feliz, mesmo nessa condição. Era um garoto que, quando alguém adentrava no quarto, se a dor estivesse controlada, ele era de um sorriso contagiante. Porque ele sabia por que estava sofrendo. Um dia, ele diz: doutor, tenha a bondade, a gentileza de me dar uma daquelas pílulas iguais à de ontem. Mas ele diz: para quê? Se lhe der além do necessário, vai lhe fazer mal. E o garoto de 8 aninhos diz: é que sofro tanto e que dificilmente eu consigo orar para Deus, para pedir forças, pois eu não quero incomodar os outros enfermos que estão ao meu lado. Olha o nível de sensibilidade desse garoto. Ele foi evocado pelo senhor Allan Kardec depois que desencarnou, entre outras coisas. Então, ele traz muita coisa. E as causas do sofrimento desse garoto é impressionante. Ele narra que esse sofrimento de 8 anos, que passaria nessa condição, é o que restava da última encarnação, onde nessa mesma condição, enrolado no pescoço, com chagas de dores, ele viveu até a vez. E ele retorna agora para o mundo espiritual como um completista. Coisa mais linda, não é? A dor é realmente muito depuradora. André Luiz era um médico. O André Luiz, a maioria dos espíritas conhece a história, é um médico no Rio de Janeiro. Ele psicografou uma coleção de 13 livros através de Chico Xavier, né, nosso querido Chico, chamada Coleção Nosso Lar. E ao chegar na pátria espiritual, ele se viu no extremo sofrimento. Não era um homem cruel, não era matador, não era estrupador, não era cobrador de consultas caríssimas, não explorava os pobres, nada. Era um médico normal, como a maioria dos médicos. E aí ele chega na pátria espiritual em extremo sofrimento. E constantemente ele ouvia gritos chamando ele de suicida. Aquilo fazia ele ficar muito apavorado, assustado, porque ele não sabia se era com ele. Então ele foi resgatado, eu estou encurtando, ele foi resgatado, levado para uma colônia de tratamento, uma clínica, né, um hospital, que é chamada de Nosso Lar. E lá ele recebeu todos os cuidados através do instrutor Clarencio. E Clarencio diz a ele agora, acordado,
é de lamentar que tenhas vindo através do suicídio. André, ele não aceita não essa condição não, porque ele se viu deitado na cama. Ele era médico, ele sabia que estava com um problema sério de úlcera gástrica. Então ele disse, eu lutei 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido a uma oclusão intestinal. Né? Então, Clarencio se referindo ao suicídio inconsciente, caracterizado nas pessoas. Aí agora é para nós, não é mais para André Luiz, não. André Luiz já está ótimo, escrevendo livro, psicografando, agora é para nós. Clarencio se refere ao suicídio inconsciente caracterizado nas pessoas que levam um estilo de vida que ocasione redução das forças físicas e vitais, ocasionando a perda da durabilidade necessária do corpo físico para poderem cumprir a sua encarnação ao qual foi estabelecida. Mas em suas obras, que André Luiz coloca, que ele escreve 13 obras, ele traz muitos exemplos de suicídios inconscientes. Né? Aquele que bebe extremadamente, fuma inveteradamente, usa drogas, excessos alimentares, descontrole emocional. Sabia que descontrole emocional mata as células e consome o fluido vital? Pois é um suicídio inconsciente. Então André Luiz está passando por um julgamento, porém, ele não se sente acusado, atacado ou humilhado, senão apenas convidado a entrar em contato com a própria consciência dentro de um contexto amoroso. Analise-se, busque em você as causas das suas dores, do seu sofrimento, não aponte para fulano, ciclano, não. Mas quando você encontrar a causa, não se mate não, nem se sinta o pior de tudo, basta combatê-la. É o que Jesus disse à mulher adulta. Eu não te condenarei, segue-se e não torne a pecar. Então essa é a proposta da doutrina espírita. Então neste contexto, a consciência de André Luiz é desnudada naturalmente por espíritos bondosos, que não estão ali para humilhá-lo, e sim para ajudá-lo a se reencontrar consigo mesmo. O ponto de André Luiz externar, que é a bondade, essa bondade foi tão grande que André Luiz externa que a bondade de Clarencio e sua inflexão de ternura, aliada à sua calma fraternal do enfermeiro que o ajudava, lhe penetrava assim na alma como um beijo de mãe. Impressionante a expressão de André Luiz. Então, eu não me dilacerava nenhum desejo de reação. Doía-me apenas a vergonha. E aí sim, nessa hora eu chorei. Chorei muito com vergonha de mim mesmo. Cada espírito sofredor ou feliz nos deixa uma lição, sempre. Como no caso da Condessa Paula, também se comunica com o senhor Allan Kardec, e ele publica na Revista Espírita de 1862. São 12 volumes, iguais a esse aqui, maravilhoso, que tem milhões de coisas mais do que na própria codificação espírita. Ela era jovem e bela, de nascimento ilustre, morreu com 36 anos, em 1851. Era uma dessas pessoas cuja oração no funeral se resume a estas palavras: em todas as bocas, porque Deus retira tão cedo tais pessoas da face da terra. Ela era boa, doce, indulgente para com todo mundo, sempre pronta a desculpar e atenuar o mal. Tratava seus inferiores com benevolência, sem ares de altivez ou uma proteção que humilhasse. Sua benevolência era inesgotável, era a caridade do coração e não da ostentação. Só Deus sabe as lágrimas que secou e os desesperos que acalmou, pois essas boas ações tinham por testemunhas apenas ele e os desgraçados que ela assistia. Ela sabia descobrir os infortúnios ocultos, que são os mais pungentes, socorriam-os com uma delicadeza que eleva o moral e a autoestima do socorrido. Sua posição de altas funções do marido a obrigava a governar a casa, ao qual não podia se esquivar, satisfazendo as exigências de sua posição sem mesquinhez,
mantinha a ordem, evitando desperdícios e as despesas supérfluas. Isso lhes permitia realizar com a economia todas as necessidades da casa. Com a metade da economia, ela juntava com outra parte dos seus bens para ajudar os necessitados. Então, ela encontrava assim um meio de conciliar seus deveres para com a sociedade e para com a desgraça real. Evocada 12 anos depois da sua morte, por um de seus parentes iniciado no Espiritismo, ela deu a seguinte comunicação em resposta às diversas perguntas a ela dirigida. Tendes razão, meu amigo, de pensar que eu sou feliz. Eu estava, porém, entre os bem-aventurados da terra. Não me recordo de ter sentido desgosto real. Juventude, saúde, hegemonias, tinha tudo que constituía a felicidade entre vós. Mas o que é essa felicidade perto dessa que se experimenta aqui? Aqui tudo respira amor, confiança, sinceridade, por toda parte corações afetuosos, e toda parte amigos, em parte alguma invejosos e ciumentos. Tal é o mundo que me encontro, meu amigo, e ao qual chegareis todos vós infalivelmente, se seguires o caminho reto, o caminho da caridade. Porém, me aborreceria uma felicidade uniforme. As ocupações, embora isentas de fadiga, todos têm uma missão a cumprir. Seus protegidos a assistir, amigos na terra a visitar, mecanismo da natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar. Asseguro-vos que ninguém tem tempo de se entediar aqui um segundo. Não acrediteis que eu seja simples espectadora desse grande trabalho. Eu teria vergonha de ficar inativa quando todo mundo trabalha. Uma importante missão me é confiada e esforço-me para cumpri-la o melhor possível. Não foi sem lutas que cheguei a este lugar que eu ocupo na vida espiritual. Durante várias existências passei pelas provas do trabalho, da miséria que escolhera voluntariamente para fortalecer e purificar a minha alma. Tivera a felicidade de sair delas todas vitoriosas, mas restava-me suportar uma, a mais perigosa de todas, a da fortuna, a do bem-estar. Sem uma amargura, ali existia um perigo muito grande, e por isso eu orava muito. Antes de tentá-la, eu quis sentir-me suficientemente forte para não sucumbir. Muitos outros espíritos, seduzidos pelas aparências, apressam-se em escolhê-la, fracos demais. Infelizmente, para enfrentar o perigo e as seduções que experimentam, que triunfam da inexperiência. Fazendo um parêntese, a gente já conversou outros dias aqui numa outra live. Ao adentrar na doutrina espírita e entender a gravidade da colheita que nós fazemos através do nosso plantio, eu já disse a vocês, eu deixei de jogar na loteria. Eu ia perder minha encarnação, eu tenho certeza. Eu tenho que aproveitar essa da melhor maneira possível, do jeito que ela é. Deus não iria me colocar numa situação onde não fosse boa para mim e onde eu não tivesse sido preparado para enfrentá-la. Com amor, não é com raiva, com briga, venci tudo. Não. Essa luta que eu tenho que enfrentar é a minha luta interior. O apóstolo Paulo dizia, o mal que me faz mal é o mal que eu faço, não é o mal que me fazem. Porque o mal que eu faço me torna mal. Esse sim. Então é preciso, antes de adentrar numa experiência nova, né, participar de grupos de aprendizado e de estudo. Então eu, a nobre dama, como vós ganhei meu pão com o suor do meu rosto. Aguentei privações, sofri intempéries, foi o que desenvolveu forças viris da minha alma. Sem isso, eu teria fracassado. A fase esculpida no frontispício do Sr. Allan Kardec, lá no dome do Sr. Allan Kardec, nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Isto eu guardo no meu coração. E nós acrescentamos, até se tornar um completista. Para se tornar um completista, é necessário lutar, percorrer os caminhos da caridade, se doar,
renunciar a si mesmo. No livro Missionário da Luz, o Espírito de André Luiz, no capítulo 12, na página 69, ele diz: nós encontramos explicações a respeito de um completista. Manassés, espírito, atendendo à curiosidade de André Luiz, explicou a ele o que é um espírito completista. É um título que se designa aos raros irmãos que aproveitam todas as oportunidades construtivas do corpo terrestre e lhe oferece. São raros. Esses casos, embora raros, existem. Existem sim pessoas anônimas, sem ficha de propaganda terrestre, mas com imenso lastro de espiritualidade, né? Na Casa dos Humildes nós temos uma abnegada irmã que a vida dela respira amor aos espíritos que estão chegando, né? É uma companheira assim que a gente tem que se inspirar e se colocar ali como colaborador para aprender. A luta é grande, não é fácil. Só vive sorrindo, só vive cantando, só vive orando, só vive com palavras doces, mas só Deus sabe a cruz que carrega. Cada um segundo as suas obras no céu. Tal é a lei e a justiça divina. Vamos, pois, colocar o céu e o inferno no seu devido lugar, nos estudos regulares nas nossas casas espíritas, nas cabeceiras da nossa cama e, sobretudo, no nosso dia a dia. Isso é uma obra que não pode fugir das nossas mãos. O Espírito Alta de Souza nos presenteou com uma bela poesia. Alma exilada da mansão divina, que soras nos caminhos das dores, não te afaste dos trilhos redentores, em que cumpres estranha e dura sina. Sorve em silêncio a taça de amargores, que a ingratidão do mundo te destina, abençoando a prova que te ensina a viver para o bem, por onde fores. Eleva a Deus o coração contrito, contemplando entre luzes do infinito a morada celeste que te espera. Ama, trabalha, crê, luta e porfia, e encontrarás a paz de um novo dia, onde a vida é uma eterna primavera. Muita paz para todos nós, que Jesus nos proteja, nos ilumine e nos abençoe. Tem umas queridas pessoas aqui, Lisandra Lopes, Aninha, Clécia, minha linda, já falei. Edilane, está tão longe essa minha amiga. Bota aí, Edilane, de onde é que tu está, que eu já me esqueci, se é Maceió ou se é Belém do Pará, né? Ana Cavalcante, sempre nos ajudando. Arlete, querida, eita, que coisa boa. E aí, Paulinho, Davi, meu amigo Davi Bogater, meu atleta especial, Carmita, né? Nossa, Aninha, que pessoas maravilhosas. Olha, meus amigos, é uma alegria muito grande, é uma paz grande que toma conta da gente nesse momento, mas eu sei que vai passar já já, porque eu vou ter daqui a pouco que lavar prato, daqui a pouco eu vou ter que lavar isso, daqui a pouco eu vou ter que lavar aquilo, daqui a pouco a gente vai ter que cuidar dos afazeres, e aí a mente da gente vai voltando para a matéria. Que a gente faça tudo isso com amor, com carinho e gratidão. Que bom que eu tenho mãos, que bom que eu posso fazer alguma coisa. Um beijo grande, oremos um pelos outros durante toda a semana e até muita paz.